Do Senhor Jesus, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Amós, capítulo 3, 23, versículo 7. Eu quero dar continuidade à palavra que eu ministrei semana passada. Nós falamos a respeito de quando o meu amor é movido pelo profético. E no domingo de ceia, se você estava aqui, você só vai ser lembrado dos pontos principais que nós falamos, que foi o seguinte: uma mentalidade profética transforma amor em direção. E nós trabalhamos muitas questões. Amor sem direção pode se perder, mas o profético alinha o caminho. O amor guiado por Deus produz decisões certas. E a mentalidade profética transforma sentimentos em propósitos. E hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês marcas de uma igreja se movendo no profético. Nós temos orado, nós temos desafiado vocês, nós temos convidado vocês a viver uma vida de intimidade, a se permitir ser tocado, mas também ser uma resposta para esse tempo, ser uma resposta para essa geração. Quando a gente começa a falar sobre marcas de uma igreja que se move no profético, nós vamos estar abordando o desafio de revelar a nossa identidade ao mundo. Qual é a identidade dessa igreja? Qual é a identidade dessa igreja particular que é você, que está sentado aí nessa cadeira? O que a sua vida está falando lá fora? O que a sua vida está falando dentro da sua casa? O que a sua vida está falando no coração das pessoas que estão abertas a ouvir a mensagem que o Senhor tem ministrado a você? Nós sempre estamos orientando que autoridade é falar com a vida. Não basta eu discursar sobre autoridade. A minha vida precisa revelar a autoridade do Senhor, a graça de Deus que eu carrego. E quando a minha vida começa a falar, para a minha vida falar, nós sempre vamos precisar ter uma história de superação. Isso não é novo para vocês. Isso é algo que a gente sempre está falando e refalando aqui nesse altar. Como que uma família vai olhar para vocês e verificar as marcas de fidelidade do Senhor na vida de vocês, na história de vocês, quando todos souberem que vocês enfrentaram perdas, que vocês enfrentaram desafios, que vocês enfrentaram crises, que as dificuldades um dia chegaram na casa de vocês, mas que vocês permaneceram em amizade com Deus, vocês permaneceram em comunhão com o Senhor. As lutas, as crises, as dificuldades não fez com que vocês quebrassem o altar de vocês, mas que o altar de vocês continuou sendo edificado, o altar de vocês continuou recebendo sacrifícios, e a vida de vocês realmente, vocês continuaram adorando, celebrando, engrandecendo e bendizendo o Senhor. Quando nós começamos a falar de superação de desafios, de superação de dificuldades, nós vamos falar da habilidade de lidar com sofrimentos, da habilidade de lidar com ameaças, de lidar com tensões. A nossa fé é facilmente proclamada quando tudo está cooperando com nossos projetos, quando tudo está cooperando com nossos sonhos, quando existe uma mensagem de esperança no nosso coração. E na maioria das vezes, a mensagem de esperança no nosso coração é quando tudo está colaborando com o nosso bem-estar. Mas nós sabemos que a vida não é desse jeito. Vai chegar um momento que você pode lidar com uma crise familiar.
Vai chegar um momento que você pode lidar com uma crise financeira, você pode ser mandado embora do trabalho e a dificuldade chegar até a sua casa. Vai ter um momento que você pode receber um diagnóstico médico que vai confrontar a sua fé, que vai confrontar a sua esperança, que vai tentar roubar a sua alegria. E é nesse momento que nós podemos fazer da nossa vida uma revelação de autoridade ao mundo. Quem sabe que nós estamos lidando com o sofrimento, quem sabe que nós estamos lidando com dificuldades e permanecem vendo, assistindo a nossa fé prática, a nossa vida de submissão, a nossa vida de busca, a nossa vida de entrega, vai entender que a nossa experiência é real. Vai entender que a nossa experiência é madura. E quando eu começo a apresentar uma experiência madura, nós vamos estar revelando integridade diante dos desafios da vida. E ser íntegro não é só pagar a conta na hora certa, na data certa. Ser íntegro não é somente ser irrepreensível moralmente, mas ser íntegro é apresentar a nossa vida por inteiro na presença do Senhor. O Senhor, sabendo muito bem que nós temos motivos para nos entristecer, nós temos motivos para desistir, nós temos motivos para parar, mas nós permanecemos porque nós sabemos quem Ele é. Ele é o Deus que nos sustenta continuamente. Ele é o Deus que renova as nossas forças. Ele é o Deus que cria do nada, que modifica a realidade e nos abençoa poderosamente. E aí nós precisamos então nos tornar uma igreja corajosa. E uma liderança corajosa é realmente expressar a grandeza de Deus aonde nós estamos. E quando eu falo de liderança corajosa, eu não estou falando apenas de liderar um GP, eu não estou falando apenas de liderar um ministério, mas eu estou falando de liderar a nossa família. Liderar a nossa família de forma irrepreensível, de ter direção do céu, de ter palavra revelada do coração de Deus, que faça com que a nossa família não perca nada do que Deus tem preparado para nós. E como família da fé, eu e você desafiados a responder algumas questões. Nós temos sido visitados por Deus, recebido palavras reveladas sobre nós, mas nós sabemos que para Deus fazer o milagre não depende somente de Deus. 50% é responsabilidade de Deus, cumprir a sua palavra, criar as oportunidades, acrescentar pessoas nas nossas vidas, mas 50% é responsabilidade minha e sua, responsabilidade de uma experiência autêntica, responsabilidade de uma entrega plena, responsabilidade de uma confiança irrepreensível, também responsabilidade de entendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E aí nessa manhã, nós estamos desafiando vocês a caminharem nesse amor, movido por esse profético. Então eu quero convidar você a abrir a sua vida para ser tocada pelo Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua vida para viver o milagre de Deus, para viver a cura, a libertação, a restauração de Deus. Eu quero que Deus tome você nas mãos como um oleiro faz com o vaso, que Ele possa te moldar, que Ele possa trabalhar em você, que Ele possa te preparar para viver realmente o propósito dEle. E aí, como igreja, como família, eu e você precisamos responder o que então? Primeiro, nós precisamos saber aonde nós estamos nessa casa. E aonde você está nessa casa? Se você está sendo movido, sendo movida por esse amor profético, existe uma chamada de Deus específica para o seu coração.
Deus não te levantou apenas para você assistir um culto uma vez por semana, mas Deus levantou você, Deus chamou você, Deus escolheu você, Deus ungiu você para ser instrumento poderoso nas suas mãos, para influenciar essa geração, para transformar a realidade que nós estamos vivendo e para ser uma resposta de Deus. E quando isso acontece, eu e você precisamos identificar aonde nós estamos servindo. Então, uma igreja, e aí eu não estou falando do coletivo, eu estou falando do particular. Uma igreja que está vivendo o profético, ela é uma igreja ousada ministerialmente. E essa igreja ousada ministerialmente é uma igreja que sabe o que ela está ministrando ao coração de Deus, como ela está servindo, como suas mãos estão estendidas, o que ela está proclamando, mas também o que ela está realizando. Aí eu pergunto você, então, você é essa igreja sendo movida pelo profético de Deus? No seu ministério, agora não é dentro da sua casa, agora não é dentro do seu trabalho, agora é dentro da família da fé, agora é na casa do Senhor. Qual é o ministério que você está exercendo a sua fé? Qual é o ministério que você está exercendo o seu serviço? Qual é o ministério que as suas mãos estão estendidas e você está proclamando para o mundo que você está contribuindo com algo maior do que você está preparando junto com a sua família de fé, uma geração para andar intimamente com Deus, para ser realmente aquela que sabe ouvir o Senhor, mas também aquela que sabe responder o Deus que fala conosco. Talvez você vai me dizer: poxa, pastora, eu estou confortavelmente vindo uma vez por semana ao templo para assistir o culto. Olha, meu irmão, se você está fazendo isso, glória a Deus que você está fazendo isso, mas não foi para isso que Deus te criou. Você vai precisar voltar para casa hoje incomodado. Se você está vindo uma vez por semana para ouvir a palavra pregada e para adorar o Senhor, glória a Deus que você está fazendo isso. Mas o que você precisa entender, que não foi isso só isso que Deus te criou. Deus te criou para você carregar a sua arca nos seus ombros. O que significa isso, pastora? Deus te criou para ser um carregador da sua presença, um revelador das suas mãos, aquele que sabe transmitir a sua palavra, aquele que sabe consolar o que chora, fortalecer o fraco, corrigir o que está tomando direções erradas, mas está ali o tempo todo servindo para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Então, se você não está em nenhum ministério, você vai precisar realmente buscar um. Porque um dia nós vamos chegar na presença do Senhor. Eu já falei isso daqui e vou repetir. Se tem uma das coisas que mais mexe comigo, é quando eu estou participando de um velório, que nós deixamos a pessoa lá no túmulo e todos voltamos para casa. Esse momento, irmãos, é um momento comum a todos. Não tem raça, não tem cultura. Todos nós temos o mesmo fim. Todos nós ficamos lá solitários e todos voltam para sua casa. Os que amam muito vão ficar profundamente abalados por 6 meses, 7 meses, 1 ano, mas todos dando seguimento na vida, todos ressignificando, todos reconstruindo e todos seguindo em frente. Mas aquele que fica lá vai ter que comparecer diante do Senhor sozinho. Agora não tem cônjuge, agora não tem amigo, agora não tem pastor, agora não tem líder, agora não tem pai, agora não tem filho, agora não tem ninguém. É eu e você, aquela pessoa e o Senhor.
E para isso eu e você precisamos entender o nosso propósito. Se você ainda não sabe o seu propósito, então você não vai saber aonde você vai servir. Mas se você conhece o seu propósito, você vai saber aonde servir. Mas essa igreja é muito grande, tem muita gente para fazer muita coisa, você está muito enganado. O que Deus te chamou para fazer é responsabilidade sua. O que o Senhor te chamou para realizar é através de você que Deus deseja marcar quem Ele quer marcar através da sua vida. É lógico que se você falhar, Deus vai levantar outro. Mas é você que Deus quer usar. E aí nós somos convidados para sermos essa igreja sendo movimentadas por um amor profético. E esse amor profético me faz ter a sensibilidade de olhar para o lado. Esse amor profético me faz ter a sensibilidade de me tornar profeta. E quando eu me torno profeta, eu vou falar verdades que você não quer ouvir. Eu vou trazer a mensagem que você precisa ouvir, não que você quer ouvir. Eu vou desafiar o seu coração a uma experiência mais profunda, a uma entrega mais autêntica e principalmente uma disponibilidade de responder ao Senhor. Não é responder a pastora, é responder o Senhor. Então uma vida movida por esse amor profético é essa vida que tem entendimento. Deus me criou para propósitos específicos e eu preciso responder os propósitos do Senhor, porque um dia eu vou me comparecer diante dEle e Ele vai me perguntar o que eu fiz com a minha vida. Porque Ele já me deu chamado, Ele já me deu unção, Ele tem me dado saúde, Ele tem me dado tempo, Ele tem me dado condições financeiras tranquilas, Ele tem abençoado a minha vida e eu preciso responder. Mas não é só encontrar um lugar para servir. A palavra do Senhor vai nos dizer também que quando eu começo a mover no profético, eu vou ter uma vida satisfeita em Deus. Eu quero convidar você a ir para Atos, capítulo 13, versículo 52. A palavra do Senhor vai nos dizer que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E quando a gente se depara com essa afirmação que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, nós estamos falando de um tempo de perseguição. Nós estamos falando de um tempo difícil de viver a prática do Evangelho. Não é um tempo como o tempo de hoje, onde você fala, as pessoas escutam se quiserem, se não quiserem, elas te ignoram e fica tudo bem. Mas nesse tempo aqui não. Nesse tempo aqui não era só rejeição. Nesse tempo aqui não era só indiferença. Nesse tempo aqui era perseguição. Nesse tempo aqui era se colocar disponível até mesmo para enfrentar a morte. Não era entregar uma parte, era entregar tudo. Não era simplesmente amar a Deus, era ser realmente um profeta na mão do Senhor, um sacerdote na mão do Senhor, fazendo aquilo que era para agradar o Senhor. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que a satisfação em Deus não está se tem banquete na nossa mesa. A satisfação não vai dizer se os nossos projetos particulares estão fluindo e tudo está dando certo. Satisfação está falando de uma alegria em andar com Deus, de uma alegria em estar cheio do Espírito. Aqui a alegria não é circunstancial, aqui não é porque está conveniente, aqui não é porque eu estou recebendo o que eu desejo. Aqui a alegria é porque Deus está agindo no meio do povo. O Espírito Santo está movendo no meio dos discípulos. A palavra do Senhor está se cumprindo. Tem perseguição, tem ameaça, tem afronta, tem humilhação, tem prisão, tem chibatadas. Mas a alegria do Espírito está no coração da igreja.
mas era porque Deus estava no meio dela. E se hoje, queridos, a nossa realidade cristã fosse a desse tempo? E se hoje, ao pregar, nós fôssemos ameaçados de sermos presos? Ao testemunhar, nós fôssemos desafiados a tomar chibatadas nas costas? Se essa fosse a nossa realidade de hoje, se hoje viver a presença do Espírito, a ação do Espírito no nosso meio, o resultado fosse cadeias e chibatadas, será que você estaria aí nesse lugar? Será que eu estaria aqui nesse lugar se hoje a realidade fosse: enquanto você vai pregando, enquanto você vai orando, enquanto você vai curando, enquanto você vai libertando, o que te espera é prisão, o que te espera é chibatada, o que te espera é perseguição, o que te espera é exclusão? Será que você estaria nesse lugar e eu estaria aqui no meu lugar? Ou será que nós estamos aqui porque o nosso entendimento de Deus é o quanto Ele pode nos dar? Nós estamos aqui porque nós queremos paz. Nós estamos aqui porque queremos família abençoada. Nós estamos aqui porque queremos emprego próspero. Nós estamos aqui porque queremos harmonia em casa. Nós estamos aqui porque queremos que Deus nos dê sabedoria para resolver os nossos problemas. Nós não estamos entregando nada. Nós estamos abertos para recebermos tudo. A igreja que nós estamos falando, no qual Atos está registrando, é que simplesmente era uma igreja alegre, contagiante, cheia da presença do Senhor, mas ela não estava esperando nada, ela estava entregando tudo. Ela estava entregando dinheiro, ela estava entregando vida, ela estava entregando tempo, ela estava entregando a sua força para fazer proclamado o nome de Jesus. E essa igreja, como Paulo, preso, amarrado pelos pés, em outro momento, sendo chicoteado por causa desse testemunho, a palavra vem nos dizer que eles continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E aí eu quero perguntar: você continua cheio de alegria e cheio do Espírito Santo quando você está lidando uma crise familiar? Você continua cheio de alegria e cheio do Espírito Santo quando você perde o emprego? Você continua cheio de alegria e do Espírito Santo quando você tem um diagnóstico desfavorável? Você continua sendo leve e contagiante com a sua fé, sabendo que tem desafios diante de você, mas você conhece um Deus que faz, um Deus que sustenta, um Deus que te chamou pelo nome, um Deus que tem te carregado nos braços, um Deus que vai ser fiel a você até o fim, um Deus que não vai te deixar perdido pelo caminho. Uma igreja que se movimenta no profético é essa igreja que tem essa satisfação. A satisfação não é na casa que mora, a satisfação não é no carro que tem, nas viagens que fazem, mas a satisfação é na presença do Senhor na sua vida. Não que você não possa morar numa casa boa, não que você não possa andar num carro bom, não que você não possa fazer viagens maravilhosas. Eu quero também fazer, eu quero também morar numa casa boa, eu quero também andar num carro bom, e isso não é pecado. Isso não é errado. O que eu estou dizendo para vocês, se tendo tudo isso, você ainda continua satisfeito no Deus que te chamou pelo nome, mas quando também falta tudo isso, se você continua satisfeito naquele que tem estado com você, porque você não é satisfeito nele pelo que ele te dá, mas você é satisfeito nele pelo que ele é o Salvador da sua alma, ele é o Pai eterno que te conduz todos os dias, ele é aquele que te chamou pelo nome, segundo a palavra dele, o seu nome está escrito na palma das suas mãos. Qual pessoa
carrega o nosso nome na palma das suas mãos. Ah, pastor, eu carrego nas costas, eu carrego no braço, já até tatuei. Irmão, isso aí tudo é vaidade. Eu estou falando que a ação de Deus era de entrega plena de vida, sustento pleno. Como diz Isaías, se está passando pelo fogo, Ele vai estar lá. Se está passando pelas águas, também Ele está lá. Ele é o Deus presente em qualquer circunstância. E aí, essa igreja vivendo nessa percepção de presença, de graça, construindo esse amor profético, esse amor autêntico, esse amor dinâmico, esse amor fortalecedor e curador, é também uma igreja que sabe viver unida. E aí eu quero convidar você a ir para Efésios, capítulo 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vou reler. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma igreja unida, ela se torna poderosa. Ela se torna influente. A sua influência é ampliada. Porque unidade sempre vai criar ambiente de honra. E nós já temos ministrado muito sobre honra nesse lugar. Honrar o Senhor, honrar nossos líderes, honrar nossos pais. E cada porção de honra traz para nós uma prova, traz para nós um teste, traz para nós um sacrifício, traz para nós uma renúncia, mas traz para nós também um reconhecimento e uma possibilidade que nós estamos dando Deus para revelar todo o seu caráter em nós. Quando eu honro o Senhor com meus dízimos, eu estou dando a oportunidade a Deus para revelar todo o seu caráter, porque a sua palavra diz que Ele vai multiplicar a nossa sementeira, que Ele vai repreender o devorador, que Ele vai sustentar as nossas vidas. Então, quando eu honro o Senhor, eu estou dando a oportunidade para Ele se mostrar verdadeiro na sua palavra comigo. E todas as vezes que eu vou orar por vocês, dizimista dessa casa, tem uma palavra que eu peço ao Senhor: Senhor, cumpre a tua palavra na vida deles, somente isso. Cumpre a tua palavra. O Senhor é a tua palavra. Então eu estou pedindo para que a tua palavra seja cumprida na vida dessa casa, na vida dessa família, na vida dessa pessoa. Porque se a palavra de Deus cumprir em nós, irmãos, nós vamos viver o extraordinário do Senhor. Mas também quando nós honramos o Senhor com o nosso tempo. E aí eu volto a te perguntar: será que o seu tempo é só de 2 horas por semana, sendo ministrado ao Senhor através de alguém? Ou suas mãos estão estendidas, você está aí servindo, você está honrando o Senhor com o tempo que você tem? Porque, meu irmão, você tem tempo para a sua série, tem tempo para a sua academia, você tem tempo para o seu trabalho, você tem tempo para os seus amigos, você tem tempo para a pessoa que você ama, você tem tempo para você mesmo. Mas eu estou te perguntando, qual o tempo que você tem dedicado ao Senhor? Não, pastora, eu tenho ido ao templo 1 vez por semana. Quando você vem, glória a Deus que você vem, eu louvo o Senhor porque você está aqui. Mas lembre-se, é adoração, é celebração, é cultuar a Deus. Mas Deus está pedindo a você algo a mais. Ele está dizendo: quanto você o serve, não é o quanto você o adora, não é o quanto você o celebra, mas é o quanto você o serve. Ah, mas servir desgasta, pastora. Claro que desgasta, a gente vai ter que lidar com gente chata. Todos vocês aqui são bonzinhos e simpáticos? Todos vocês aqui são cordiais? Nem sempre eu sou cordial, nem sempre eu sou muito amorosa, nem sempre eu sou muito bondosa. Tem dia que eu sou, tem dia que eu não sou. Você sabia disso?
Tem dia que eu sou muito boazinha, mas tem dia que eu não sou. Tem dia que eu sou muito carinhosa, mas tem dia que eu não sou. E essa é a nossa realidade. Não estou perguntando quanto você é de bonzinho, de simpático, de maleável. Eu estou perguntando quanto você é servo. O quanto você está cumprindo com propósito. O quanto que a vontade de Deus está seguindo a sua vida. Porque se nós estamos movimentando no profético, e se há esse contagiar do Espírito em nós, se realmente a alegria do Senhor está em nós, e se realmente nós estamos carregando essa autoridade, nós estamos subindo um outro degrau, que é o da maturidade espiritual. E aí Pedro vai falar algo muito forte. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Então, meus queridos, o quanto a minha vida está exaltando e glorificando o Senhor. Porque quando a minha vida começa a glorificar e exaltar o Senhor, quando eu começo a desfrutar desse crescimento na graça, quando eu começo a desfrutar nesse crescimento de conhecimento de quem é o meu Salvador, de quem é o meu Senhor, de como eu preciso respondê-lo, então, como eu sempre venho falando com vocês, eu vou deixando de ser menina e vou me tornando uma mulher responsável, sabendo responder o Senhor, sabendo que o Senhor espera de mim e dando realmente testemunho da presença dele na minha vida. Nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos pregado para sermos uma igreja profética. Nós temos feito isso aqui nesse lugar. E Deus está levantando pessoas com profundas experiências com Ele. Nós estamos num tempo, como diz o agricultor, que a videira precisa passar por poda. Existem alguns galhos que sugam nossa energia e que evita a gente dar fruto, impede, melhor dizendo, a gente frutificar, a gente promover uma colheita abundante. Então eu e você, como esse galho da videira enxertado, onde o Espírito de Deus tem liberdade de fazer em nós, de trabalhar em nós, de falar conosco, de usar as nossas vidas, nós estamos no tempo da poda. E aí, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, que isso eu sei. Se a poda não for no tempo certo, na medida certa, nós comprometemos a colheita. E isso eu entendo. Então, quando chega o tempo da poda, se ela não é realizada, a falta dela vai comprometer a colheita. E eu e você estamos num tempo onde o Senhor está apairando as nossas arestas, porque tem uma promessa sobre nós de colheita abundante. Se a colheita é abundante, a poda tem que ser no tempo certo, a poda tem que ser na hora certa. E podar às vezes traz desconforto, podar às vezes dói, podar às vezes dá descontentamento, podar às vezes é abrir mão de alguma parte boa da videira. Como vocês sabem, eu não vou dizer que eu coleciono rosa do deserto, porque o meu número de vasos já diminuiu muito pelo tempo corrido que eu tenho, que eu não estou dando tempo mais de cuidar delas. Então eu tenho perdido várias. Mas em muitos momentos, quando eu precisava podá-las, eu tinha que abrir mão de galhos lindos com flores, para elas tomarem um modelo que eu queria que elas tomassem. Por várias vezes, pessoas já me perguntaram: mas você vai ter coragem de cortar esses galhos desse jeito? Com todas essas flores? E era necessário.
para ela chegar no padrão que eu estava desejando. E é assim Deus comigo e com você. Então eu estou dizendo para você, talvez essa não é a mensagem que você queira ouvir, que Deus está olhando para você e está dizendo: ó filho, eu sei exatamente o que eu quero de você, eu sei aonde eu quero te levar, e eu sei o potencial que você tem. Então você está se achando muito confortável, muito bem, mas tem algumas arestas que eu vou precisar podar para você chegar no ponto não que você idealiza, mas o que eu tenho planejado para você. Porque quem idealiza não é a planta, é o agricultor. A planta não decide o que pode e o que não pode cortar, é o agricultor que decide se corta ou não corta. Com base no entendimento, no plano e no desejo que aquela resposta chegue. Então nessa manhã eu estou dizendo para você que Deus está permitindo algumas pressões chegar até a mim, até você. Vocês acham que algumas pressões que eu e você estamos lidando são acidentais? Vocês acham que alguns apertos que eu e você estamos vivendo na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, esses apertos são acidentais? Não, meu querido, esses apertos estão no controle do Senhor. Esses apertos estão sendo realmente acompanhados por Ele nas nossas vidas. É um período de eu e você lidarmos com pressões, lidarmos com tentações, lidarmos com afrontas, porque Ele está preparando para nós a grande colheita que vai encher o nosso coração de alegria, que vai encher o nosso coração de celebração. Agora, você vai precisar responder o quanto que você está disposto, o quanto você está disposto a se tornar parceiro para Deus cumprir em você aquilo que Ele quer cumprir. Eu quero viver tudo que Deus tem planejado para mim. Os meus planos são excelentes, no meu ponto de vista. Os planos particulares que eu tenho para a minha vida são ótimos, dentro da minha lente, mas não podem comparar aos planos que Deus tem para mim. Como diz a palavra do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos do que o meu pensamento. Então, ainda que eu diga assim: nossa, esse projeto particular meu, esse projeto pessoal meu é ótimo, mas se eu vou submetê-lo ao Senhor, o Senhor pode me mostrar que Ele tem o melhor para mover na minha vida, para tocar na minha vida. A diferença é só única. A diferença é: você tem coragem de entregar o controle da sua vida na mão do Senhor? Ou você quer permanecer controlando? Você tem coragem de descansar nele e confiar nele? Ou você quer continuar usando toda a sua força para produzir o que você deve se produzir? É a resposta que nós vamos precisar dar ao Senhor nessa manhã. Eu estou com 4 temas para trabalhar com vocês na sequência. Esse amor movido pelo profético, o que tira o profético da nossa mesa, e a mentalidade profética. E a entrega plena para que isso possa acontecer. Esses temas eu quero trazer para conversar com vocês e para vocês pensarem. Na próxima ministração, eu vou abordar o que tira esse profético da minha mesa. O que tira esse profético da sua mesa. E se eu e você estamos realmente querendo ser essa igreja, porque talvez nós estamos pregando algo que você não está desejando ser. Talvez nós estamos te motivando a construir um altar que você não está disponível a construir. Talvez nós estamos te convidando a um nível de experiência que você não deseja alcançar. Mas aí essa manhã tem uma pergunta para responder. E a pergunta não é o quanto você quer ser abençoado.
A pergunta não é o quanto você quer crescer. A pergunta é o quanto você quer entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Você quer entregar o controle da sua vida nas mãos dele? Ou você quer continuar governando? Ou você quer continuar controlando? Porque se você quer continuar governando, continuar controlando, as respostas vão ser as mesmas. Porque é baseado no seu sentimento humano, no seu desejo, na sua vontade. Agora, se você entrega nas mãos do Senhor, você está dizendo: Deus, o Senhor pode entrar aonde eu ainda não deixei o Senhor entrar. O Senhor pode revelar o que eu ainda não consegui acessar. O Senhor pode trazer na minha mente uma nova interpretação. E o Senhor pode me fazer movimentar numa nova resposta, porque quem vai conduzir a minha vida é o Senhor. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Você que tem sido tocado por esse amor profético, esse amor divino, esse amor poderoso que vem do coração do Senhor. Essa manhã, se você puder fechar os seus olhos e fazer uma avaliação e responder o quanto você tem decidido por você mesmo e o quanto você tem permitido o Senhor te influenciar para você tomar as decisões. Respondendo isso, eu quero te fazer essa pergunta bem pontual. Quem aqui nessa manhã talvez está cansado no meio da família? Talvez está cansado emocionalmente? Talvez está abatido espiritualmente? Talvez está dizendo assim: Senhor, até aqui eu vim com as minhas forças, mas eu quero te entregar o controle da minha vida nessa manhã. A partir de hoje, a chave de direção está nas tuas mãos. Eu vou aceitar o teu comando. Eu vou aceitar a tua direção. Tem alguém aqui que queira fazer isso? Se tem alguém aqui que está meio frustrado, cansado, desanimado, de ter que dar resposta, de ter que controlar as coisas, de ter que dar conta das coisas, eu estou te perguntando o seguinte: você quer entregar o controle da sua vida? Não estou falando de salvação, não estou falando de aceitar Jesus, não estou falando de reconciliar com a igreja, estou falando de entrega, onde você vai estar dizendo: eu entrego o controle da minha vida, eu entrego o controle do meu casamento, eu entrego o controle da minha casa, da minha empresa. Eu entrego o controle de tudo nas suas mãos. Estou dando liberdade para o Senhor mexer em mim. Hoje eu estou me entregando como um barro maleável nas mãos do Senhor. Hoje eu sou esse galho da videira, que se o Senhor julgar necessário fazer uma poda, eu estou aqui. Se tiver, sai do seu lugar. Vem aqui para o altar do